Salve rapaziada, beleza? Hoje eu tenho mais um vídeo interessante e importante para fazer para vocês sobre algo que eu estava pensando. Me peguei pensando sobre isso esses dias, na verdade de ontem para hoje, queria compartilhar, que é sobre essa história de você se tornar Red Pill, você se desenvolver, descobrir esse conhecimento, ou essa ferramenta, né, que a maioria dos homens, o ideal é você utilizá-la para você aumentar o seu valor, ter mais controle emocional e consequentemente se tornar mais confiante também. E eu acabei me perguntando, rapaziada, que sim, definitivamente isso é muito óbvio, que para nós homens isso é muito benéfico, né? Isso é muito privilegiado, você vai aprender bastante coisa e vai se desenvolver. Mas o que uma mulher tem a ganhar com essa história de ser Red Pill? Porque algumas mulheres criticam isso, principalmente as feministas, você vê uma galera que é anti-Red Pill, né? Dizendo que é um conteúdo misógino, machista, tóxico talvez. Mas será que o cara que é Red Pillado, o verdadeiro, que aprendeu os conceitos, que já até está um pouco avançado, aplica isso na vida dele, esse cara que utilizar esse conhecimento da Red Pill, da manosfera, dentro da relação dele, seja casamento, seja ficando, seja namorada, será que isso é positivo para essa mulher, cara? E é isso que eu quero apontar com vocês hoje, que eu quero destacar em alguns tópicos que eu considero que sim. O cara Red Pillado, na minha opinião, é o melhor estilo de homem, ou a melhor frame de homem para uma mulher se relacionar. E eu vou explicar para vocês sobre por que eu tenho argumentos aqui sólidos para convencê-los de que eu tenho razão sobre isso. Inicialmente, rapaziada, o principal aqui é que para uma mulher se dar bem com um cara Red Pillado, ou um cara alfa, porque a ideia de você usar a Red Pill, basicamente todos os caras vão falar a mesma coisa, rapaziada, pelo YouTube afora. E sim, eu tô de boné porque esse boné aqui é um tipo de boné que eu curto pra caralho. Tava procurando esse boné faz tempo, não achava para comprar de jeito nenhum, ganhei de presente, então vocês vão me ver de boné em muitos vídeos daqui pra frente, rapaziada, beleza? Esse aqui é só o primeiro e não será o último, tá? Então assim, basicamente o conteúdo do Red Pill é meio que a mesma coisa nos demais canais. Então o que você aprende aqui, você vai aprender em outro também, talvez um se aprofunde mais, seja mais avançado em alguns tópicos, mas generalizando é basicamente a mesma coisa, rapaziada. Mudam pequenos detalhes, né? Então assim, o que uma mulher tem a ganhar lidando com o Red Pill? Principalmente essa mulher vai ter que ser feminina. Ela precisa aceitar o polo feminino. Se ela for um pouco feminista ou masculinizada, competitiva, agressiva e rivalizar com o cara, não vai dar muito certo. Não vai dar muito certo porque o Red Pill ele já usa essa ferramenta para se tornar mais alfa. Porque um dos fundamentos da Red Pill é você entender sobre a dinâmica e a diferença entre a frame do beta e do alfa. E é óbvio que a maioria dos betas querem se tornar alfas. Como eu tenho destacado para vocês em alguns vídeos que eu comentei sobre a revolução dos betas, eu tenho mais a falar sobre isso, sobre essa história de revolução dos betas. Eu quero falar para vocês quais são as reivindicações da revolução dos betas. O que os betas querem mudar? O que eles estão brigando? Quando você tem uma greve, por exemplo, de emprego, a galera está pedindo aumento de salário, redução de jornada, às vezes, uma melhoria, às vezes mais salubridade no trabalho, o que quer que seja, entendeu? Melhorar suas condições naquele ambiente em que você está praticando a sua atividade profissional, entendeu? O que os betas estão reivindicando? Eu pretendo trazer um vídeo para vocês explicando melhor. Então, destaca-se inicialmente que a mulher precisa ser feminina, entender o lado feminino, considerar que existe sim o polo masculino e o polo feminino do relacionamento para que isso funcione. Se ela for masculina, vão ser dois masculinos batendo a cabeça demais e não vai dar certo, porque o Red Pill ele não permite ser dominado ou manipulado, então não vai funcionar, não vai ter como essa mulher ser dominante no relacionamento, ela tem que ser feminina para funcionar, beleza? E até para as feministas, o cara Red Pillado é excelente, cara. Pelos principais tópicos que elas reclamam tanto, que elas batem tanto nessas mesmas teclas, o cara Red Pillado é excelente. E eu vou falar para vocês por que eu tenho razão, beleza? Desde que você aprendeu direito essa porra e tá usando direito, porque tem uns caras xarope que não sabem usar direito, que já me mandaram e-mail sobre isso e eu vou comentar, beleza? Primeiro ponto positivo, controle emocional, cara. O que a gente ensina tanto aqui, qualquer conteúdo masculinista que você vê de desenvolvimento hoje, rapaziada, quem é o filho da mãe que tá na foto? O Shelby, do Peaky Blinders. Por quê? Porque ele é frio, calculista e masculino. O sonho dos homens, cara, e principalmente uma das principais intenções do cara que aprende esse conteúdo, ou do que a gente passa para ele, é ele ter mais controle emocional. Que as mulheres definitivamente querem um homem que se controle emocionalmente. Em que sentido? No sentido de que ele não vai te ofender, no sentido de que ele não vai te xingar. Até se você xingar ele, cara, qual que é o remédio que a gente fala tanto aqui, rapaziada? Você ir embora. Um dos tópicos da Red Pill é a habilidade de ir embora. O que eu canso de dizer pra vocês desde o meu primeiro vídeo? Você não discute com mulher, você não grita com mulher, você não xinga, você não bate. Você simplesmente vai embora. Educadamente, inclusive, de maneira masculina.
O que os caras mais sonham hoje em dia é ser igual o Shelby, cara. Todo post que eu vejo no Instagram tem o Shelby. Eu sigo umas 4 páginas diferentes no Instagram, umas 4, 5. Todos os caras usam o Shelby para falar em você ter mais controle emocional, ser mais frio e calculista, como exemplo de homem mais racional e lógico. Entendeu? O sonho dos homens é ter mais controle emocional. E um dos pilares que a gente ensina na Red Pill é para o homem ter mais controle emocional. E se tem uma coisa que as feministas hoje batem tanto na tecla é violência doméstica. O cara é red pillado, ele não faz violência doméstica. Porque ele não encosta a mão em mulher. Ele não grita com mulher, ele não discute com mulher, ele só larga. Entendeu? E eu acho isso muito curioso, cara. Então sim, de preferência, cara, isso é excelente para uma mulher, um cara que tem controle emocional, que passa em teste, que o cara não fica ardido com qualquer coisinha que ela fala. Porque nós sabemos que as mulheres, eu já comentei, elas vão testar você. O Red Pill, ele tem conhecimento dessa dinâmica e ele sabe como passar em cheat test. Se ela fala, por exemplo, nossa, você tá muito magro, ou você engordou, ou nossa, você tá ficando mais careca do que o normal, ele não vai ficar ofendidinho, entendeu? Ele vai passar no teste ponto final, cara, que consequentemente faz até ela ter mais atração por ele. E a gente sabe que elas fazem isso sem intenção, não é proposital. Então, definitivamente, controle emocional. Principalmente porque ele não vai encostar a mão em mulher, cara. Esse é o principal, que é um problema que tem hoje, pelo menos sobre o qual as feministas reclamam tanto, violência doméstica, entendeu? Red Pill não bate em mulher. Se todo homem fosse Red Pill mesmo, não precisava nem de Maria da Penha. Próximo tópico, muito importante, confiança, cara. O que a gente tanto passa aqui para os caras nesse tipo de comunidade? Para o cara fazer um investimento pessoal, para ele se tornar melhor, para quê? Para ele também ser mais confiante, que vai ser um subproduto. Quando você começar a treinar, meter o shape, por exemplo, arrumar seus dentes, arrumar o que você não gosta em você, onde for possível, né? Você editar. A altura, por exemplo, sei que os caras falam da cirurgia do osso lá, mas, pelo amor de Deus, isso daí eu não vou nem comentar sobre essa história, né? Mas, cara, existem muitas coisas que você pode ir se consertando. Uma delas é o seu peso, por exemplo, o seu corte de cabelo, a forma que você se veste. Então, cara, uma das coisas que o Red Pill faz, que é um dos principais pilares que a gente destaca aqui, é você investir no seu valor sexual de mercado. É você aprimorar e se desenvolver todos os pilares da sua vida como homem. Aparência, intelectualidade, financeiro, personalidade, game, sedução, quer que seja, masculinidade, tanto falo pra vocês. Tem um vídeo que eu subi também sobre como ser mais masculino recentemente. Olha as coisas que a gente ensina pros caras aqui, entendeu? Que consequentemente uma mulher também vai acabar aproveitando disso, cara. É algo que é positivo para ela e para a relação dos dois. Então sim, consequentemente, esse cara que investe mais em si, ele vai desenvolver mais confiança. As mulheres, uma das coisas que elas reclamam tanto, cara, acho que uma das principais reclamações das mulheres em relacionamentos, cara, insegurança e ciúmes. Insegurança e ciúmes. Blue Pill, Beta Blue Pill são os principais caras que demonstram esse tipo de reação. Eu tenho um vídeo que eu comentei sobre ciúmes, rapaziada. Quer que eu fale sobre ciúmes pra vocês? Eu vou falar o que é ciúmes. Ciúmes é como se fosse um mecanismo de defesa que vamos falar do homem, né? O homem desenvolveu para garantir a paternidade. Quando ele vê que uma mulher ela tá tendo um comportamento que ele considera suspeito hipergamicamente falando, isso irá ativar nele o que a gente chama de ciúmes, para ele proteger a paternidade, entendeu? Só que é o que eu tô dizendo, rapaziada. Sentir é uma coisa. Você tem que aprender a lidar com as coisas que você sente. Se você demonstrar ciúmes para sua mulher, eu já falei isso, cara, sabe o que vai acontecer? Porque existe assim uma diferença entre insegurança e desrespeito. Lembra que eu falei? Eu fiz um vídeo comentando sobre isso. Você tem que tomar cuidado entre não mostrar insegurança, mas também não tolerar desrespeito. É uma linha bem tênue, é uma linha fina, que você precisa ter sensibilidade para você fazer essa separação, tá? Se você demonstrar ciúmes para sua mulher, rapaziada, você está dizendo que você não é muita areia, que ela é muita areia pro seu caminhão. É isso que você está falando. Você está dizendo que é possível ela encontrar um cara melhor do que você. Ela vai começar a se perguntar, que nem cock blocker. Você vira um cock blocker, por exemplo, né? Tem uns caras na academia que às vezes eu já comentei, eles vão lá e eles colocam blusa na cintura da mulher, fecha o decote dela, essas coisas. Velho, se você tiver esse tipo de atitude com a sua namorada, eu já falei, rapaziada, você tá com uma mulher bonita, velho, você tem que se garantir, cara. Se você começar a ficar com essa sacanagem perto dela, fazendo isso, você vai começar a estar falando o seguinte: você consegue cara melhor do que eu. Sabe por quê? Presta atenção, vocês vão entender o que eu quero dizer, velho. Quanto mais alto o seu VSM comparado com uma mulher, tô falando comparado com a mulher, quanto mais alto o seu VSM comparado com a mulher, menos ciúmes você vai ter dela. Vocês querem saber uma coisa? Se você tá tendo ciúmes da sua namorada, quer dizer que você tem que aumentar seu VSM mais ainda. Desde que não seja desrespeito, entendeu? Desde que não seja desrespeito. Quando você tem muito VSM diferente de uma mulher, rapaziada, você não tá nem aí, velho. Você não sente ciúmes, cara, porque você tá acostumado com aquele padrão de mulher. Então, se ela for embora, se você perdê-la, você sabe que é possível substituí-la. Consequentemente, você não tem ciúmes e você se garante, cara. Isso torna você mais atraente. E é aí que normalmente... Só que assim, você tem que tomar cuidado com essa história também, porque assim, se você for um cara, rapaziada, que você também não demonstra nada, ela pode provocar ciúmes em você pra chamar sua atenção, porque ela não tá conseguindo, já viu isso acontecer.
Tem cara que ele é muito indiferentão e a mulher começa a, quê? A provocar ciúmes pro cara para chamar a atenção dele, entendeu? Então existem esses dois aspectos que vocês têm que ter sensibilidade para perceber. Mas definitivamente, quando você demonstra ciúmes por uma mulher, você está dizendo que ainda a hipergamia dela tem mais espaço para ela conseguir um cara melhor do que você. Teve um cara que ele comentou um negócio interessante uma vez, falando algo parecido sobre isso. Eu falei que mulher se atrai por cara mais indiferente, cara que faz ela correr atrás e não sei o que lá, o cara que tem um VSM mais alto. Ele falou, cara, porque isso indica para ela que ele é o limite da hipergamia. Essa indiferença está dizendo para ela que é o máximo de valor que ela consegue atingir num homem, entendeu? Mais do que aquilo ela não consegue, por isso ela é indiferente. Basicamente você está dizendo que ela atingiu, que esse cara é o pico da hipergamia dela que ela consegue chegar. Por isso que ela corre atrás dele, entendeu? Quando você é indiferente com uma mulher. Basicamente você está dizendo o seguinte, eu sou o limite da sua hipergamia. Você não consegue mais do que eu. Aí que ela vai se interessar em você, quando você é indiferente. Quando você demonstra ciúmes é o oposto. Você está dizendo que ainda tem uma sobrinha de hipergamia nela, para ela conseguir um cara acima de você, entendeu o que eu quis dizer? Próximo tópico também que é muito relevante, cara. Potência sexual. Quantas vezes... Esse é um problemaço também que as mulheres passam em relacionamento. E é muito comum com o cara que é blue pill. Ou que tá numa frame de beta. Quantos caras eu já não conversei em consultoria, rapaziada? Talvez você já tenha passado por isso. O cara entra num relacionamento, o que acontece com ele? Ele se acomoda. Ele fica bunda mole. Ele para de ser vaidoso. Ele para de se cuidar. Ele fica preguiçoso. Ele abandona, começa a abandonar o investimento pessoal e focar na garota. Isso não vai acontecer com o Red Pilado. Ele sempre vai estar aprimorando o VSM dele o máximo que ele puder. Ele sempre vai estar colocando investimento pessoal em primeiro lugar. Talvez isso seja um ponto negativo para a mulher, porque ele não vai pedestalizar você. Mas nós sabemos muito bem o que acontece quando o cara faz o que vocês querem. Vocês perdem interesse e vocês não querem mais. Quando o cara começa a tratar vocês da forma que vocês acham que vocês querem, que isso é como se fosse uma mulher blue pill também, que ele ser totalmente 100% romântico, dar toda a atenção do mundo pra você, vocês começam a perder interesse pelo cara, normalmente, via de regra, a gente sabe disso, entendeu? Então sim, um ponto negativo é que, negativo entre aspas, né, não é possível você controlá-lo e manipulá-lo. Lembra que eu falei pra vocês do arquétipo do beta com traços de alfa? Que muitas mulheres vão procurar esse cara, se ele tiver uma situação financeira legal, porque é mais fácil dele ser dominado, em oposição ao alfa, ao full alfa. O full alfa não tem como ela dominar ele. O Red Pill não tem como ela dominar ele, não tem como ele ser manipulado. Se você é Red Pillado de verdade, cara, um dos benefícios desse conteúdo é que uma mulher não consegue mais te manipular daqui pra frente. Entendeu? Então, como eu expliquei, a potência é um sentido. Muitos caras que estão em relacionamento, eles ficam preguiçosos, abandonam isso e começam a performance sexual deles começa a cair de qualidade, cara. Já conversei com vários caras passando sobre isso. O Red Pill ele não passa por isso, cara. A performance sexual dele sempre tá no pico, sempre tá estralando, sempre tá top. E se ele começa a ter algum problema, ele vai resolver. Porque eu já falei pra vocês, rapaziada, aqui, uma das formas também de você ter, como eu posso explicar, qualidade na sua relação, e talvez a principal, de você até manter um prato na sua rotação, é performance sexual, rapaziada. Então é o que eu tô dizendo pra você, cara. Potência, o que a gente ensina aqui também é como o cara ser mais potente nesse conteúdo e não permitir que a performance sexual dele vá caindo de qualidade. Isso é extremamente positivo pras mulheres, ou pro relacionamento de um modo geral. E se vocês querem saber, rapaziada, uma das formas, inclusive, de você sentir menos ciúmes pela mulher é ela vendo você como alfa. Sabe como que você faz uma mulher ver você como alfa? Potência sexual, cara. Performance sexual. Quando você tiver uma performance sexual avançada ou de qualidade com uma mulher, o efeito disso na ponta da lança é que você também vai sentir menos ciúmes por ela, porque você se garante. Você vai falar, cara, eu não devo nada, entendeu? E sexo de qualidade, você proporcionar sexo de qualidade para uma mulher te dá crédito. Te dá crédito. Lembra que eu já falei pra vocês sobre você mandar sinal misto pra mulher? Imprevisibilidade, gerar imprevisibilidade. Sabe como que você gera imprevisibilidade na mulher, rapaziada? Sem ter crédito. Por exemplo, é o que eu falei. Você pular um final de semana sem ver ela. Entendeu? Ou você, sei lá, demorar pra responder. Coisa besta, cara. Você passar um dia sem se comunicar com ela, 2, entendeu? Você dá um pullback. Você dá um pullback na mulher. O Alpha Meio Strategies ensina. Se você não colocar um pullback, ela vai colocar em você. Só que lembra que eu falei do pullback desguarnecido? Eu comentei, eu tenho um vídeo no meu canal que se chama Não dê um pushback desguarnecido. Pullback, pushback, tanto faz. Sabe como que você tem crédito para você dar um pushback? Performance sexual. Se você tiver uma performance sexual foda com a mulher, cara, você vai ter crédito, credibilidade para você dar um passo para trás, para você ser mais indiferente, para você ser mais imprevisível. Entendeu? Inclusive, isso vai fazer com que você sinta menos ciúmes, porque você fala, cara, nisso aqui eu me garanto, eu tô garantido, entendeu? Se ela quiser sair com outro cara, minha parte tá completa. Beleza? Teoricamente falando, é lógico. Por último, honestidade, cara. Esse aqui também, todos que eu falei aqui são talvez os principais que as mulheres procuram nos homens, entendeu? E outra coisa que a gente ensina pro Red Pill, pelo menos no meu canal especificamente, que eu aprendi com outros, o que é? Exercitar opções.
A gente não defende traição aqui nessa porra. O homem não é monogâmico, todo mundo fala isso o tempo todo, inclusive ninguém é monogâmico, né? Beleza, só que a gente não fala pra você trair, a gente fala o quê? Pra você exercitar opções, se for possível pra você. O Mike Rashid, por exemplo, o Mike Rashid, ele é um homem de altíssimo valor. Ele é boxeador, ele é shapeado, ele é milionário, ele é famoso. Ele tem 2 namoradas. Ele tem 2 namoradas, só que ele deixou pra ela explícito desde o início, entendeu? É assim que eu sou. E eu acho que ele tá certo, cara. Algumas mulheres, elas não entendem isso, elas acham injusto. Porque assim, é o que eu falo, para um cara conseguir isso, para o cara conseguir pré-seleção, mentalidade abundante, entendeu? Ele tem que ser muito foda. A mulher só tem que nascer. E acho que isso não entra na cabeça delas. Pro Mike Rashid ter 2 namoradas, ele tem que ser milionário. Cara, qual que é a porcentagem de homens que são milionários? E qual que é a porcentagem de mulheres bonitas, cara? Para a mulher ter pré-seleção e ter abundância, basta ela ser bonita, entendeu? Tem muito menos homens de alto valor do que mulheres bonitas na sociedade, no mercado sexual de um modo geral. Então, esse é um ponto, honestidade, cara. Se você não quer ser monogâmico, você fala que você quer exercitar opções. Qual é o modelo de relacionamento que você vai propor para ela? E eu já falei que traição é atitude beta. Por quê? Porque eu considero que traição, rapaziada, é um cock blocker também, entendeu? Eu já falei, pra mim o cara que é alfa de verdade, porque assim, se você tá traindo a sua mulher, quer dizer que você tá com medo de perder ela pra ficar com outra. Pra mim é mentalidade escassa, entendeu? Se você tá com medo de perder uma peteca, rapaziada, pra mim isso é atitude beta, entendeu? O cara que é alfa, ele não tem medo de perder a mulher. Então, se ele quer sair com outra mulher, se ele já tá na monogamia, ele termina. Porque ele tem mais opções, ele não tem medo de perder mulher. Ele não tem medo de queimar a ponte com ela. O cara que trai, ele tem medo de queimar a ponte com a mulher, de perder aquela opção que ele tem, entendeu? E sair com outras por fora. E praticar poligamia por fora. Pra mim isso é uma atitude de mentalidade escassa. Eu sei que é estranho, mas pra mim é mentalidade escassa. O cara que, na minha opinião, é alfa de verdade, tem atitude alfa de verdade, ele termina com a mulher pra sair com outras mulheres, entendeu? É assim que ele faz. Porque ele não tem medo de queimar a ponte com aquela mulher, cara. Ele não tem medo de perder a mulher, de chegar e falar assim, ó, cara, eu não quero mais ficar com você porque eu quero sair com mais de uma. Eu quero sair com outras e por isso eu tô terminando. Ele não tem medo de queimar a ponte com aquela mulher, porque mulher pra ele não é um problema, digamos assim, ele tem mentalidade abundante. Fez sentido o que eu quis dizer ou não? Então, honestidade, cara. A gente não defende traição aqui. Até porque, é o que eu disse, tá bom? A traição é difícil pro homem, né? Porque o homem tem a testosterona, é complicado, a gente sabe disso. A mulher normalmente, rapaziada, se ela vê um cara como alfa, entendeu? Tem coisas que elas fazem, isso é um tópico para outro vídeo, né? Pra indicar pra você que elas não querem te trair, cara. Garantia não tem, rapaziada. Garantia não tem. Isso aqui também às vezes é meio provisório, né? Mas as mulheres também têm sinais de que elas não querem te trair. Eu tô pra fazer um vídeo pra vocês de sinais de que ela não quer te trair. Eu tenho sinais de traição, eu quero fazer de sinais que ela não quer te trair. Uma coisa que eu ouço muito elas dizendo, cara, isso ficou martelando na minha cabeça, entendeu? Várias mulheres já repetiram essa frase, eu já ouvi elas falando. Cara, eu fazia tudo pra ele no sexo. Eu fazia tudo pra ele no sexo e ele era ainda inseguro. Ele tinha medo de me perder. Eu fazia tudo no sexo, eu já ouvi várias mulheres fazendo isso. Eu falei, caramba, velho. Uma das formas das mulheres indicarem pra você que elas não querem transar por fora, ou que elas não estão transando por fora, é fazer de tudo com você no sexo, entendeu? É uma as mulheres são indiretas, é uma das formas delas de subcomunicarem pra você, entendeu? Que elas não estão procurando outro homem. A gente sabe da hipergamia, todo mundo fala sobre isso aqui, eu sei, rapaziada. Se aparecer, pode acontecer, entendeu? Mas eu quero dizer que sim, elas têm formas de demonstrar pra você, entendeu? Que elas não estão querendo achar alguma coisa além de você, que elas estão insatisfeitas, que é ver você como alfa. E uma das principais formas que elas fazem é deixar você ter acesso ao sexo completo e 100%. Entendeu? Muitas mulheres falam isso. Meu, eu fazia de tudo com ele no sexo e mesmo assim ele era inseguro. Elas fazem isso pra você justamente não se sentir inseguro em ela procurar outro cara. Fez sentido? Então é isso, cara. O último tópico é honestidade, como eu destaquei. O vídeo já tá com 20 minutos. Deixa aí o like, a sua opinião, por gentileza. Até a próxima. Hoje é domingo, beleza? Fazendo vídeo no domingo também. É nóis.